Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 25 de março de 2021, gostaríamos de, inicialmente no nosso programa, de contar 3 histórias de grande proveito doutrinário para todos nós. E a primeira é sobre Chico Xavier, um caso do médium Francisco Cândido Xavier. Conta-se que Chico Xavier, aos 18 anos, foi convidado por um tio para frequentar um bordel lá em Minas Gerais. E Chico, inocentemente, acompanhou o tio e foram ao bordel. Chico foi surpreendido e então as mulheres lá do bordel chegaram a dizer que naquela noite não havia lucro para a casa, porque Chico Xavier foi logo identificado e estava presente. E Chico então entrou e ficou lá no meio das companheiras, das mulheres, e ele então, para surpresa de todas, ele puxou o Evangelho segundo o Espiritismo do bolso do paletó, lá no bordel, botou em cima da mesa e convidou as mulheres, que havia várias, para o estudo do Evangelho. Chico fez a leitura do Evangelho e convidou as companheiras para fazer a prece inicial e a prece de encerramento, e até que algumas delas, segundo as informações, chegaram a fazer pequenos comentários do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E Chico Xavier, depois que foi identificado como Chico Xavier, aí ele então realizou o trabalho dele lá no bordel de leitura do Evangelho, uma breve reunião de estudo do Evangelho, voltou para o seu lar. E ele então depois tomou conhecimento que aquelas mulheres, depois da reunião, elas deixaram a vida de prostituição e foram trabalhar em ser uma como lavadeira, outra como empregada doméstica. Cada uma tomou seu destino em termos de profissão e transformaram o bordel num grupo espírita para trazer a luz do espiritismo para todas. E de maneira que esse centro espírita, esse grupo se transformou no centro espírita e hoje ainda tem essa atividade de divulgar o espiritismo para todos. Então esse é um grande exemplo que Chico Xavier trouxe para nós. Nós podemos transformar as coisas desagradáveis em coisas agradáveis. Podemos transformar coisas ruins em coisas boas, não é? Podemos transformar, com base nos estudos dos evangelhos, podemos transformar as coisas complicadas em coisas simples e que ficam para todo o tempo. Então fica aí o exemplo de Chico Xavier, que transformou, pela sua presença, pelos seus bons exemplos de verdadeiro cristão, transformou uma casa de recursos, um bordel, um setor de prostituição, num grupo espírita que depois se transformou num centro espírita e ainda hoje está em atividade lá em Minas Gerais. Esta é a primeira história. A segunda história, que nós já contamos, é uma breve história que nós já contamos, mas que vai servir de exemplo para nós. É sobre um rei da antiguidade chamado Alexandre
o Grande, ele era filho de Filipe da Macedônia, que era outro grande rei daquela época. E Alexandre o Grande, segundo a história da humanidade, ele foi o maior conquistador da antiguidade, Alexandre o Grande, e desencarnou ainda jovem. Mas antes de sua desencarnação, ele convidou os generais das províncias, que eram imensas naquela época, e isso foi muitos séculos antes de Jesus. Ele convidou, estava no leito de morte, e convidou os generais e recomendou 3 coisas a eles. Disse: em primeiro lugar, eu quero fazer 3 pedidos a vocês. Primeiro, quando eu morrer, que o meu enterro seja acompanhado por todos os médicos da província, das províncias. Segundo pedido, que todo o meu ouro e a minha prata sejam levados em carroças para o meu túmulo. Terceiro pedido, eu quero que vocês, lá no cemitério, façam para mim uma cova vertical e não horizontal. Eu quero vertical. E vocês me enterrem com os braços para cima. E um dos generais disse: Vossa Majestade, cumpriremos todo o vosso pedido. Mas permita-me uma pergunta: para que convidar os médicos das províncias para o seu enterro? E ele respondeu, Alexandre respondeu: para que todos os médicos compreendam que eles também são mortais, eles vão morrer. Porque muitos deles consideram-se pequenos deuses, quando eles mesmos vão morrer. Por isso é que eu exijo que todos eles acompanhem o meu enterro. E o segundo pedido, Majestade, que é para carregar todo o seu ouro e sua prata nas carroças. Ele diz: para mostrar a toda a humanidade do futuro que nós não levamos nada deste mundo para o outro. Tudo que é de material fica aqui na terra. E o terceiro pedido, Senhor, que é para te enterrar com os braços para cima. Ele respondeu: é para que a humanidade do futuro saiba que eu vim do infinito e com a minha morte eu retornarei ao infinito. E aí encerrou a pequena história que, apesar de Alexandre o Grande ser um conquistador, um guerreiro, um militar e o maior de todos os tempos, Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia, que era outro grande rei. E então, apesar disso tudo, ele mostrou a espiritualidade dele, a sabedoria dele, o outro lado, porque nós sabemos que toda criatura humana tem 2 lados. Um é material e o outro é espiritual, não é? E de maneira que ele apresentou-se aí como um grande sábio, mostrando que a vida tem os 2 lados, é o espiritual e o material. E a terceira historieta, que também vai servir de muito benefício para nós, conta-se também que havia lá nos Estados Unidos um jornalista muito famoso, e ele foi convidado na época para escrever o editorial do grande jornal dos Estados Unidos, a grande revista americana, escrever um editorial sobre o homem, o que ele pensava do homem, o que ele imaginava do homem e o que ele apresentava como sugestão para a melhora do homem, uma vez que o problema da humanidade é o próprio homem. E ele recebeu essa incumbência. Foi embora para casa. Quando ele chega em seu apartamento, a cabeça cheia, mas não tinha inspiração para fazer o artigo sobre o homem.
E a menina dele, uma garota de 8 anos, 6 para 8 anos, brincando com os objetos dela, as bonecas, os bonequinhos dela por ali, e impedia ainda mais, bloqueava a inspiração dele. E ele então chamou a garota e disse: minha filha, eu vou lhe dar uma incumbência e vou lhe dar um presente. Ele disse: qual é, papai? Aí ele disse: está aqui o mapa do mundo. Você pica esse mapa do mundo, torna ele em muitos pedacinhos, leve, e depois você traga para mim que receberá o presente. A menina, brincando, levou o mapa, não é? E foi, daqui a poucos minutos, a menina vem com o mapa todo picado dentro de uma bandeja e sacode na mesa dele. Aí ele disse, e ela foi, a menina foi juntando os pedacinhos, e quando terminou o mapa, já completo, ela virou para o pai. E atrás do mapa, quando ela colocou os pedacinhos, os fragmentos, havia a figura de um homem. Aí o pai perguntou: minha filha, como foi que você conseguiu, ou está conseguindo isso? Conseguiu formar o mapa? Aí ela disse: foi fácil, papai. Atrás do mapa, não é? Eu vi que tinha um homem. Eu emendei os pedacinhos, consertei o homem e ao mesmo tempo consertei o mapa. Aí ele disse: eu vou lhe dar o presente. E deu o presente à garota, e ele então fez o melhor editorial que ele já havia feito em toda a sua profissão, mostrando que o problema do mundo é o próprio homem que estava atrás do mapa. Então ele disse, o título do trabalho dele: conserte-se o homem e o mundo ficará consertado. Essa é a educação, é a moral da história. Consertou o homem e o planeta Terra será consertado, mostrando que a educação do homem é a base do conserto da humanidade. Então, se cada um se consertar individualmente, cada um acender a sua velinha, a humanidade toda vai ficar consertada. Mas depende de cada homem. Então, está aí a história do nosso jornalista, da grande revista norte-americana. E de maneira que nós chegamos ao final do nosso programa de hoje, que foi somente essas 3 historietas que merecem reflexão para todos nós. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo. E refletamos bem sobre essas 3 historietas que têm grande valor espiritual e moral para todos nós, e filosófico também. Muita paz para todos.